Boa noite, segundo ano. Aqui é a professora Marcela e vamos iniciar a explicação da nossa aula 6 hoje. Então, nós já falamos nas aulas anteriores sobre os tipos de texto e os gêneros textuais. Vimos que os tipos de texto são grandes grupos de texto e que os gêneros textuais são uma subdivisão desses grandes grupos de textos, como se fossem subgrupos de cada um deles. E hoje a gente vai falar de um gênero textual em especial, que é a sinopse. Em inglês eu vou chamar de synopse. Bom, o que é uma sinopse? Uma sinopse nada mais é do que uma narrativa, mas uma narrativa breve. Então eu quero que você pare agora nesse momento e pensa aonde que você poderia encontrar uma sinopse. Ah, claro, e tem certeza que você vai se lembrar da sinopse de filmes, né? Que antigamente a gente via mais presente nas caixas de DVD. Hoje em dia quase ninguém compra mais DVD. A maioria baixa filmes na internet, mas antigamente existiam locadores que a gente alugava caixa de DVD e vinha sinopse escrita naquela caixinha e eu lia para poder escolher o filme que eu ia alugar. Para quem assiste novela ainda, né, alguns capítulos dessa novela, ou então quando bate aquela curiosidadezinha para saber o que vai acontecer com o personagem tal, quem ficou com quem, o que está descrito nos jornais e nas revistas sobre isso. Então a gente pode afirmar, né, que nesse sentido, além da curiosidade, a escolha de um filme e de um livro pode sim ser influenciado por esse pequeno texto que a gente chama de sinopse. Então, por isso que é importante que a gente saiba escrever uma sinopse de forma correta. Forma correta que eu digo é no sentido de eu conseguir influenciar aquele leitor. Tenho certeza que você pode estar achando isso uma bobeira, mas futuramente, quem sabe, você não tem interesse em escrever para algum blog, ou você tem interesse em convencer algum amigo a assistir o filme com você, ou até mesmo, de repente, apareceu a oportunidade ou você resolveu fazer jornalismo e vai começar a trabalhar na área de redação e editorial. A gente nunca sabe, né? O dia de amanhã. E além disso, pode também cair numa prova, seja de vestibular ou de concurso, e você ter que identificar esse gênero textual. Bom, então o que a gente já sabe é que ele é um texto que a gente pode ler em qualquer lugar, posso ler até de pé, sem pressa, e não vai requerer muito do meu tempo. Não vou perder muito tempo lendo aquilo. Então vamos dar uma olhada na estrutura textual dele? Sabemos que já falamos, na verdade, sobre a identificação dos textos naquelas aulazinhas de estratégias de leitura. Então o texto nos dá referência para identificar esse tipo de texto. Ou seja, a estrutura eu vou chamar de layout. Essa palavra a gente utiliza até na nossa linguagem da língua portuguesa. É uma palavra comum, layout do texto. Tá? Em jornalismo também se utiliza muito. Então, falamos sobre diversas outras referências também que me fazem entender aquele texto, como imagens, gráficos, etc. O que é importante eu também saber, né? O que é sinopse e para quem se destina a sinopse. Ou seja, para quem que eu estou escrevendo essa sinopse. Então, existem vários tipos de sinopses. Então, enquanto as sinopses de filmes, que são vinculadas à mídia, elas vão se dirigir ao grande público, né? A grande população. E as outras que integram os projetos que concorrem aos editais de financiamento de documentários, ela vai se destinar a uma equipe técnica. E a essa equipe técnica cabe estimar a viabilidade e a qualidade deles. Então há uma diferença aí, né? A sinopse escrita para o público, ela não precisa necessariamente conhecer e descrever toda a história. Eu posso apenas provocar aquela curiosidade no espectador de assistir aquele filme, aquela peça de teatro, aquele capítulo de novela, de ler aquele livro, só porque eu li um pedacinho sobre ele. Então essa é a importância da sinopse.
E aí eu li aquele pedacinho e me interessou. E eu vou buscar o filme, ou eu vou buscar o livro para ler ele todo ou assistir ele todo. Então a sinopse ela não precisa especificar como que o filme vai ser feito, nem precisa trazer detalhes da história que vai ser descrita, né? Às vezes eu posso citar quem são os personagens, onde se passa a história e por que é importante a gente contar essa história. Então, apenas as partes mais interessantes ou as mais importantes. Porém, numa sinopse escrita para editorial, eu preciso descrever todo o potencial da história. Porque se eu não for convincente, os interessados naquilo não vão investir no meu trabalho. Então, eu preciso ser clara com relação àquilo que eu descrevo. Uma sinopse para editorial que está concorrendo, né? Eu tenho pessoas me avaliando. Eles não vão comprar aquele serviço se ela tiver uma característica diferente do que eles estão pedindo. Então, eu tenho que ser clara na história, na sinopse para editorial. Então, dentro da própria sinopse, eu encontro características diferentes dependendo de quem eu estou escrevendo, ou seja, a que público eu estou me destinando. Quais as características da sinopse? Então, vamos falar um pouco sobre as características textuais da sinopse. Você pode pensar que ela tem que ser de, no máximo, umas 5 linhas. O tamanho dela pode variar, tá? Não significa que ela tem que ser pequena. Mas, geralmente, na maioria das vezes, é um texto curto, em torno de, no máximo, umas 10 linhas. Mas o fato dele ser abreviado e diminuído não pode me deixar criar uma ilusão de que é fácil escrever uma sinopse. Não é esse o caso. É muito difícil a gente criar um pequeno texto com uma clareza, uma concisão e uma objetividade. Ou seja, eu não posso usar nessa linguagem da sinopse palavras muito rebuscadas, muito difíceis, que eu preciso usar um dicionário para entender. Mas eu também preciso ser direto e sucinto. E eu tenho que me expressar de uma forma compacta e sintetizada. Uma forma resumida. Eu tenho que ser breve naquilo que eu estou falando, ter um discurso curto, mas eu preciso ser claro. Eu tenho que fazer que o espectador, o leitor, entenda, compreenda o que eu escrevi. Tem que ser fácil a compreensão. E justamente para explicar o que vai acontecer, né, nessa história, o que estará sendo descrito ou na história do filme ou do livro, na maioria das vezes, principalmente no inglês, eu utilizo o tempo verbal present simple. E é por isso que a gente teve aquela aula específica de present simple. E agora eu estou dando uma introdução, uma junção, né, do gênero sinopse com present simple. Então, no inglês, a gente sempre vai utilizar esse gênero textual, descrevê-lo com o present simple. Isso é mais uma característica da sinopse, tá? Então, eu vou utilizar textos no presente simples e eu tenho que ser impessoal. Eu não posso dar a minha opinião. Então, eu vou escrever sempre na terceira pessoa, ok? E é por isso que é importante eu saber conjugar a terceira pessoa do present simple de uma forma correta. E é por isso que a gente está dando mais valor nessa parte, ok? Bom, agora, o que é a sinopse segundo o material de vocês aí? Né? Na apostila das atividades autorreguladas, estamos falando um pouco de pessoas. Bom, então o que a pessoa vai procurar? Né? Ela, antes de ir ao cinema ou ler um livro, ela vai recorrer aos jornais, revistas, sites da internet para saber um pouco mais sobre a obra desejada. É isso que diz aí no material de vocês das atividades autorreguladas, na página 5. Quem não tem a apostila, tá aí postada, né? Tá aí tanto postada como PDF, quanto aqui na apresentação. Bom, esse tipo de texto é possível encontrar informações como o quê? Eu encontro também personagens principais, um enredo,
que significa a história. O gênero do filme, lembrem que gênero de filme e gênero de livro é diferente de gênero textual, tá? Então, dentro do gênero de filme, eu posso encontrar comédia, romance, ação, aventura, ficção científica, faroeste, por aí vai. Ou de um filme ou de um livro. O livro, eu tenho mais o gênero, como autoajuda, romance, ficção científica e também diversos outros, tá? Então, esse tipo de texto ele vai fornecer ao espectador ou ao leitor uma breve descrição daquela obra para despertar aquela vontade da pessoa assistir o filme ou ler o livro. Já falamos um pouco sobre isso. Quando se trata de uma sinopse de filme, o texto pode vir junto de outras informações. Também vem quem é o diretor do filme, o elenco, as pessoas que trabalham no filme, os atores, o tempo de duração desse filme, o gênero, que acabamos de ver, romance, ação, aventura, etc. E as sinopses de livro, elas são um pouco diferentes. O leitor vai encontrar a sinopse de livro na contracapa do próprio livro. Essa sinopse da contracapa, ela é geralmente escrita pelo próprio autor do livro, pelo próprio escritor. Mas eu também posso encontrar uma sinopse de livro em jornal, revista e sites da internet, que aí vai ser uma terceira pessoa que está divulgando a informação. E aí ele pode também dar outros dados, como o autor, o gênero, se é autoajuda, romance, o ano de lançamento do livro, o número de páginas e a editora. Certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui na atividade 1. O que foi pedido aqui para vocês? Na atividade 1 da página 6, ele começa a falar sobre os gêneros de filme, que eu acabei de citar para vocês. Então, às vezes a pessoa vai não só pela sinopse, mas ela vai pelo gosto dela. Que tipo de filme ela prefere assistir? Ah, eu só gosto de assistir filme de terror, eu só gosto de assistir filme de comédia. Isso também é um tipo de seleção. Você também escolhe assim? Acredito que sim também, né? Então, a maioria das vezes a gente encontra sinopses de filmes estrangeiros melhor descritos em inglês, se ele for de origem de língua inglesa. Às vezes a tradução não é muito fiel, né, aquilo que foi escrito, e deve ter visto algumas palavras, exemplo, sci-fi, ficção científica. Então, os gêneros em inglês de filmes são parecidos com os da língua portuguesa, alguns. Então, vamos ver embaixo aqui, ó. Repete comigo. Comedy, thriller, western, drama, epic, documentary, science fiction, romance, adventure, mystery, war, crime, fantasy, biography, action. Não preciso falar a tradução, que eu acredito que vocês estejam acompanhando comigo aí na leitura do texto. Então, let's work now. O exercício 1 pede para você classificar os filmes de acordo com os gêneros. Você vai escrever o gênero em inglês. Toda essa listagem aí que a gente acabou de fazer, essa repetição, você vai ler o nome do filme ali. Se você não conhecer o filme, pesquisa na internet e me diz qual é o gênero textual em inglês. Se é science fiction, romance, epic, drama, etc. Alguns alunos no meu dia a dia ficam com dificuldade em entender a diferença entre thriller e horror. Então, thriller geralmente é um filme de suspense. Ele pode ter um pouquinho de terror, sim, mas é um gênero de suspense, tá? Western são aqueles filmes de cowboy, de faroeste. E epic são filmes com narrativas e histórias, exemplo, a Guerra de Troia, coisas que tenham fatos reais baseados em histórias registradas, tá? Então, eu acho que só deve ser, não tem muita dúvida em relação aos outros, não.
No exercício 2, eu tenho que relacionar. Match significa relacionar. What kind of movie is this? Kind é tipo, movie, filme. What kind of movie is this? Que tipo de filme é esse? Então, eu tenho os títulos ali e vocês vão associar com a coluna ao lado. Colocar A, B, C, D nos parênteses que estão em branco. Answer the question. Answer, responda. Question, pergunta. Answer the question in English, você vai responder in English. What's your favorite movie genre? Recomendo vocês a responderem essa pergunta, além de inglês, com a frase completa. My favorite movie genre is... Aí eu vou colocar qual é. Tá? Thriller, drama, epic, documentary e por aí vai. Aula 2 das atividades autorreguladas, página 8. Então, aqui a gente está vendo, vocês vão ler, né? Na verdade, estamos vendo e vocês vão ler a sinopse de um filme nacional que se chama Colegas. Então, esse filme vai mostrar o poder de superação de um grupo de jovens que são portadoras de síndrome de Down, que é um distúrbio genético, tá? E as portadoras dessa síndrome, elas podem apresentar algumas dificuldades na habilidade de raciocínio e desenvolvimento físico, e muitas vezes na aparência facial. Então, depende do grau de cada um. Ela pode ou não apresentar todas as características, ou uma só, ou algumas. Então, vocês vão ler a sinopse que está abaixo, tá? Usando aquelas estratégias que a gente aprendeu, tentem reconhecer palavras cognatas, ou seja, palavras parecidas com português. Sublinhem as palavras que vocês já conhecem, já viram em algum lugar e sabem o significado e não se importem com o que não sabe. Tentem entender a ideia geral do texto, ok? Então, a primeira pergunta, qual o gênero do filme? Vamos lá dar uma olhada naquela listagem e vamos responder. Número 2, marque com um X as informações que podem ser encontradas no filme. Então, eu já sei, tudo que eu vou procurar aqui, eu encontrar naquele texto, eu vou marcar um X. Número 3, quem são os personagens principais do filme? Já dei essa dica para vocês. Se eu estou querendo saber um nome próprio, eu vou procurar palavras com letras maiúsculas, tá? Prestem atenção, que geralmente coisas entre aspas é uma citação, tá? Então, é para reforçar aquilo. E aí, vocês vão marcar na 4, mark true or false. True significa verdadeiro. And F, false. Já que o exercício está em inglês, por favor, respondam com T or F. Não coloquem V ou F, tá? Coloquem T ao invés de V de verdadeiro. Nós estamos escrevendo em inglês, a questão está em inglês. Então, olha só. Para entender as frases, eu quero que vocês também utilizem os cognatos. Já sabemos que a palavra movie significa filme, character significa personagens, live não é live, é o verbo live de morar. Families, muito parecido com português, então the movie characters live with their families. Os personagens moram com a família? Yes or no? Se for true, você coloca um T. Se for false, coloca um F. E as outras eu vou deixar vocês tentarem fazer sozinhos aí. Agora que tá aí, desculpa, gente, não passei o slide direito. Bom, bye bye. See you next class. Gente, mudei de ideia. Podem me chamar de maluca. Mas eu achei melhor incluir logo nesse slide para não confundir a cabeça de vocês, já que a atividade pertence à aula anterior, tá? Então, a gente vai dar uma olhada, eu vou dar uma explicação aí na atividade 2 das atividades autorreguladas, página 10. Quem não tiver apostila, não tem problema, tá aí no slide, também tá postada lá no exercício.
Então aqui ela é a continuação da aula que eu acabei de explicar, e nessa sinopse do filme Colegas, a gente pode observar, como eu expliquei para vocês lá no início desse slide, que o present simple ele é predominante na escrita de uma sinopse. Tá? Então, se vocês perceberem aí na sinopse do filme Colega, vocês vão ver vários tempos verbais. Vocês vão ver a predominância do present simple no texto. Porque qual é a intenção do autor? Ele quer relatar um evento presente, tá? Então, o present simple ele pode ser usado para expressar verdades universais. Eu botei no início, na aula, não sei se você vai assistir essa antes ou após a aula 7, mas na aula 7 eu coloquei os usos do present simple e eu falei apenas sobre hábitos e rotinas do meu dia a dia. Mas como vocês já estão no ensino médio, eu já vou começar a introduzir também o uso do present simple para expressar verdades universais. Exemplo: birds fly, pássaros voam. Tem como desmentir isso? Não, eu não posso falar que um pássaro nada. E aí, os pássaros voam, não é os pássaros vão voar, os pássaros voaram. Posso até usar, mas eu estou expressando aqui no present simple uma verdade universal. The sun rises around the earth. O sol gira em torno da Terra. Ou ao contrário, the earth rounds around the sun. A Terra gira em volta do Sol. Agora eu tô confusa, tá? Vocês me ajudem aí nessa questão. O que gira em torno de quê? Mas é para dizer que é uma coisa que existe, um fato que existe, tá? Então eu tô generalizando ou tô aplicando verdades. Então a gente tem algumas frases aí, ó. Stallone, Aninha and Marcio decided to run away from the institution. Por que decide e não decides? Porque eu tenho Stallone, Aninha e Márcio. 3 pessoas. A maioria dos alunos só vê o último nome aí e resolve conjugar o verbo na terceira pessoa do singular. Então, Stallone, Aninha e Márcio, eu não posso trocar por eles? Então, eles decidem. Stallone, Aninha e Márcio decide to run away from the institution. Na segunda frase, Stallone wants to see the sea. Stallone não é um homem? Poderia trocar esse nome pelo pronome he, que significa ele? Sim. Então, eu vou conjugar o verbo após esse nome na terceira pessoa do singular. Stallone wants to see the sea. Aninha looks for a husband and Márcio needs to fly. Todos eles estão conjugados na terceira pessoa porque eu estou falando de uma pessoa que é uma mulher ou um homem separadamente. Terceira pessoa do singular, tá? Então, nas frases acima, esses personagens do filme eles vão apresentar os desejos atuais deles, né? Então, já expliquei aí, geralmente na terceira pessoa do singular, quando eu estou descrevendo o personagem, se for um só, eu vou utilizar essa flexão do S. Isso está mais especificado na aula 7, na parte 2, onde eu tenho as regras de ortografia, que a gente chama no inglês de spelling. Então, eu já sei, né, que eu só vou modificar o verbo no present simple com acréscimo do S na terceira pessoa do singular, que é he, she ou it. Ok? Então, nos demais exemplos, os sujeitos são únicos na frase. E é um homem ou uma mulher, ele ou ela, tá? Já dei uma olhada aqui nesses exemplos. Vocês vão ver também no vídeo posterior a esse, aula 7, parte 2, que no present simple, os verbos terminados em Y precedidos de consoante, ou seja, uma consoante mais o Y, eu vou trocar o Y por I e eu vou colocar IES, ok? O verbo study, no infinitivo, ele vai se transformar na terceira pessoa do singular em studies. Corto o Y e coloco IES. E aí uma dica, vocês não vão encontrar em nenhum lugar, isso aí eu posso afirmar,
que não seja nome de pessoa, que pode acontecer. Palavras terminadas com som de I, escritas com I. Não existe. Todas elas são terminadas com Y, tá? Mas não soa bem, nem ortograficamente, eu terminar uma frase com 3 consoantes, uma sílaba com 3 consoantes. Eu sempre tenho uma vogal numa sílaba. Então, eu preciso fazer essa modificação, tá? Exercício número 1. Mark with an X the verbs in the correct present simple tense form. Então, eu vou marcar com X os verbos na forma correta do present simple, tá? Então, tem uma observação aqui. Sem a palavra correct, o enunciado fica dúbio, já que os verbos em parênteses estão no present simple. Na verdade, a gente coloca, né, em todos os exercícios de inglês, a gente coloca o verbo ou no infinitivo ou como uma opção. No caso, esse exercício aí não é muito comum, mas ele está utilizando 2 verbos entre parênteses para você escolher qual dos dois tá certo. Ó. Aninha, Stallone e Márcio love ou loves adventure? Eu quero que vocês prestem bastante atenção que o S no verbo não significa plural. Verbo é uma ação. Verbo não tem quantidade, tá? Eu não posso colocar um verbo no singular ou no plural. Ele só é conjugado de acordo com a pessoa. Então, esse S aí do loves ou do watches, todos os que eu vou fazer é apenas a conjugação do verbo, não tem nada a ver com plural, ok? Então, pode se confundir às vezes nessa questão porque tem 3 pessoas, aí eu vou colocar loves adventure. Tá errado. Aninha, Stallone e Márcio. Eu vou pensar que eu posso substituir esses 3 nomes por eles. Como é o pronome eles no inglês? They. Como eu vou conjugar o verbo love no present simple com o pronome they? Love. Então vamos ver ele todo. I love, you love, he loves, she loves, it loves, we love, you love and they love. Ok? Então não tem nada a ver com plural, prestem atenção nisso. A forma correta da letra A é love, sem S. Façam os outros sempre tendo isso em mente, que eu posso substituir um nome ou o nome de um objeto por um pronome pessoal, tá? Ou eu uso um nome ou um pronome, eu quero só que você pense ali na substituição. Número 2, retire da sinopse do filme Colegas 5 verbos no present simple. Então, vocês vão pegar lá no texto e reescrever aqui para mim, tá? 3. Passe as frases para a terceira pessoa do singular como no exemplo. Todas as frases estão em outras conjugações, com outros pronomes pessoais. Eu quero que você escreva todas elas na terceira pessoa do singular. Third person of singular. He, she ou it. Em português, eu vou falar ele, ela ou isso, ok? Então, explicação melhor sobre essas regrinhas aí, vocês vão encontrar na aula 7, parte 2. Bye, bye, boa sorte. Postem para mim aí. Acabei de explicar aí sem passar o slide, desculpa, mas vocês vão ver aqui logo depois. Então, acabei de falar sobre esse exercício 3 aqui, para você transformar para a terceira pessoa do singular. E aí, esse slide, na verdade, ele teria que ter vindo na frente. Desculpa aí, gente, o erro. E espero aí a resposta de vocês. Agora, vou dar só uma olhadinha aí, porque eu expliquei pra caramba ali, mas não passei o slide. Então, só para vocês recapitularem aí tudo que eu falei, agora olhando o slide, porque pode ter gente que não tem a apostila ainda. Então, nós estamos vendo aí na questão 2, retire da sinopse do filme Colegas 5 verbos no present simple. Vocês vão olhar no texto e escrever aqui para mim. Número 3, passe as frases para a terceira pessoa do singular, como no exemplo. I need to fly. She needs to fly. Tá? Vocês vão passar A, B e C para a terceira pessoa do singular. Bom,
Eu gostaria que vocês dessem uma olhada na aula 7, parte 2, que está explicando essas regrinhas ortográficas de uma forma mais específica e mais detalhada, tá ok? Aqui a gente tem a apostila fala muito rapidamente e eu resolvi montar um material explicando um pouco mais, tá ok? Então, agora de verdade, bye bye, já vou botar o gabarito aí para vocês. Bom, então eu tenho aí a continuação da explicação, que eu acabei falando tudo no slide anterior. E o exercício, mark with an X the verbs in the correct present simple tense form. Já até expliquei, né? Letra A, Aninha, Stallone and Marcy love or loves adventure. Lembrando sempre de que eu não tenho verbo no plural. Então, eu vou considerar essas 3 pessoas como... se eu fosse trocar por um pronome, trocaria por eles, tá? Então, seria they love adventure. Ou Aninha, Stallone e Márcio love adventure. Sem S, ok? Então, eu já dei uma explicada aí. Eu quero que vocês façam a B, a C, a D e a E.